mas o Senhor colocou outra mensagem no meu coração. Mas como o homem faz plano, mas a resposta vem de Deus, nós fazemos aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. Nós nos preparamos, porque a palavra de Deus vai dizendo que o obreiro tem que se preparar, ser aprovado, para que não venha a ser envergonhado. Mas, quando Deus quer falar, Ele garante. E se Ele mudou, é porque Ele tem algo para falar na minha vida e na tua vida. Então, que nós devemos ficar ligados na palavra e prepararmos o nosso coração, a nossa mente para receber a palavra. Porque se ouvirmos a palavra e não recebermos, não praticarmos ela, foi bom. Eu sei que Deus ele tem algo em nossas vidas e Ele vai marcar nossas vidas nesta noite. Atos 16, Atos 16, versículo 16. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Atos 16. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhava dava grandes lucros aos seus senhores, e estava seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação, servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muito dia. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, e a igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor. Interessante a palavra do Senhor quando nós vamos falar acerca do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para aqueles que não conhecem, ele era Saulo, a qual perseguia a igreja do Senhor Jesus. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizendo que Saulo aprende que perseguir aquele que pregava a Jesus era o certo, porque Paulo ele é ensinado conforme a doutrina daquela época. E os religiosos daquela época não eram as pessoas que não eram crentes, eram as pessoas que diziam ser crente, porque até o momento não tinha cristão, porque cristão é pequeno Cristo. Então, o interessante é que Paulo ele é doutrinado que aquilo que ele estava fazendo era certo. Mas Deus ele é tão misericordioso que ele mostrou a verdadeira palavra para Paulo. Então, Saulo agora ele é transformado em Paulo. E agora ele é um dos maiores missionários da palavra do Senhor. Ele é um dos homens que ajudaram o Evangelho a se estender até nós. Ele é um dos homens que pregou para os continentes, para as outras pessoas, fundou há alguns tempos. Ele enviou algumas cartas para alguma igreja para correção. Mas este homem, a palavra de Deus vai dizendo que o momento dele não foi só um momento de glória. Muitas das vezes, pastor, nós que somos cristãos achamos que porque nós somos cristãos vamos viver apenas momentos de glória. Mas o próprio Senhor Jesus, ele vai escrevendo, dizendo que no mundo nós teremos aflição, mas toda vida que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu. Mas interessante é que nós não queremos as aflições da vida. O interessante é que muitas das vezes nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos ser caluniados, nós não queremos ser traídos, nós não queremos ser cuspidos, mas a palavra de Deus vai dizendo que todo servo do Senhor, ele vai ser traído. Ele vai ser cuspido, ele vai ser humilhado. Meu Deus! O interessante é que a palavra do Senhor ela é bastante fiel e verdadeira, a qual vai dizendo que quando nós somos humilhados, Ele nos exalta. E muitas das vezes nós não queremos ser humilhados, mas queremos ser exaltados. Eita glória! Muitas das vezes não queremos ser perseguidos, mas queremos a vitória. Interessante Aleluia! que nós falarmos de Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens,
mas continuou adorando a Deus. Oh, aleluia. Qual seria a sua posição em meio às dificuldades? Qual seria a sua posição no meio da trajetória da sua vida? Será que você está vindo para a igreja achando que a sua vida vai ter só bênção? Será que você está vindo para este lugar achando que você não vai chorar? Eclesiastes vai dizendo que há tempo de sorrir, mas há tempo também de chorar. O salmista ele vai dizendo, o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não acha você que você não vai chorar. Não acha você que a sua vida vai ser um mar de rosa? O caminho é espinhoso. São poucos que entram, porque é doloroso. Espinho requer falar de dor, falar de dificuldade. Só que o interessante é que a palavra de Deus vai dizendo que mesmo em meio à adversidade, o apóstolo Paulo ele estava indo a um caminho orar. O interessante é que no meio deste caminho ele dá de cara com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E esta jovem dizia, eis que passa o santo homem de Deus. Eis que passa o santo homem de Deus. O interessante é que a palavra de Deus vai dizendo que o apóstolo Paulo ouve isso por vários dias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu entro na mensagem. O apóstolo Paulo, ele ouve isso por vários. Ele ouve por vários o quê? Representando que ele ia várias vezes ao caminho da oração. Porque ele só ouvia isso quando estava indo ao caminho da oração. Será que nós cristãos estamos indo para o caminho da oração? Eita glória a Deus, aleluia. Será que você tem entrado no caminho da oração? Porque o apóstolo Paulo vai dizendo que ele estava indo ao caminho da oração, mas mesmo assim se levanta um demônio contra ele. Meu Deus, oh glória. Glória a Deus, aleluia. O caminho da oração não é só bênção, pastor. O interessante é que no primeiro dia essa mulher se apresenta. Já reparou quando você vai fazer a obra do Senhor, logo no primeiro dia, logo de cara vem algo e fala assim, não vai dar certo. É verdade, oh glória. Aleluia. Você fala assim, eu vou para a campanha, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor. Naquele exato momento que você paria aquilo, algo vem atrapalhar. E muitas das vezes nós nos colocamos como fraco. Esquecemos o que iríamos fazer e fazemos outras coisas. E a palavra de Deus vai dizendo que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não em tudo. Em tudo. Se você fala que vai orar, ora. Se você fala que vai buscar, busque. Se você fala que vai louvar, louva. Oh glória. Mas não deixe de entrar no caminho da oração. No caminho de busca, no caminho de consagração. Porque hoje o crente quer louvar, hoje o crente quer andar como um cristão aparentemente, mas não quer viver em oração. Vida de oração é vida de intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Oração representa você falar com Deus. Eu costumo dizer, se você não tiver uma boa conversa todos os dias com a tua esposa, vai causar separação. E é assim também quando nós não temos conversa com Deus. Oh glória. Você não tem um amigo se você não tem um diálogo. E oração representa diálogo, conversa. Você não conhece ninguém. Como eu posso falar, eu conheço o pastor José, se eu não tenho conversa com ele? Se eu não converso com ele? Se ele não conversa comigo, eu nunca vou saber dele. Às vezes nós vamos falar assim, eu conheço de ouvir falar. Mas de ouvir falar você pode conhecer coisas boas e coisas ruins e coisas que não existem. Mas quando você conhece cara a cara, conversa, cria intimidade. E é isso que Deus hoje ele fala comigo e contigo nesta noite. Cria intimidade com Ele. Entra no caminho da oração, porque no caminho da oração Ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. A palavra de Deus vai dizer que Daniel orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Orava de manhã, orava de tarde e orava de noite.
suor no Senhor, porque ele não esperou a tribulação vir para orar. E hoje nós, cristãos, muitas das vezes queremos orar quando tudo está ruim. Porque orar a Deus com dinheiro no bolso, com a geladeira cheia, com vários lugares para ir, é difícil, né? Porque você não esquece, você esquece de Deus. Quantas pessoas têm esquecido de Deus hoje, pastor? Esse lugar poderia estar lotado. E eu não digo só este lugar, todas as portas que pregam a palavra do Senhor poderiam estar lotadas. Por que não está lotada? Porque a vida está boa lá fora. Mas quando vem a dificuldade, ai meu Deus, me ajuda, me socorre, Deus. E Deus, ele é misericordioso, mas ajuda. Mas ajudar você não quer dizer que ele vai te salvar. O interessante é que a palavra de Deus, ela vai sendo bem clara quando ela vai dizendo através dos milagres. Eu lendo a palavra de Deus, raramente você vai ouvir falar assim: vai, a tua fé te curou. Primeiro Jesus salva, depois ele cura. Porque a salvação traz cura. Ah, mas eu continuo enfermo. Mas quando você morrer, a palavra de Deus vai dizendo que naquele lugar não tem mais dor. Que naquele lugar não há mais pranto. Mas para isso, quem sobe é só quem tem intimidade. Porque quem não tem intimidade não vai na casa. E se você tem intimidade, você vai à casa de Deus. E Ele quer te levar para morar com Ele. Aleluia. Mas como eu vou chamar o pastor José para ir na minha casa se eu não falo com ele? Como eu vou chamar o pastor, ele vai me chamar para mim tomar um café na casa dele se ele não fala comigo? Como Deus ele pode te levar para morar com Ele se você nem sequer dobra o seu joelho para orar? Aleluia! Como você pode falar que quer morar com Deus, que está apaixonado por Deus, se quando você vai dormir, você dorme da mesma maneira que você chegou em casa? Como você pode dizer que ama a Deus, que quando você acorda, você esquece que Ele te deu um fôlego de vida? Será que você está amando a Deus verdadeiramente? Será que você tem um compromisso com Deus? Muitas das vezes nós falamos assim: ah, se eu sou infiel a Deus, Ele é fiel. Ele é fiel à tua palavra. Se Ele está falando que não tem compactuação com aquele que não quer nada com Ele. Quem tem intimidade com Deus, quem é fiel a Deus, Ele é fiel a ti. Ele vai contigo. Ele compra a tua briga. Ah, brigaram comigo. Como Ele vai te exaltar? Você não fala com Ele. E muitas das vezes é assim, pastor. Muitas das vezes é assim. As pessoas querem a bênção, mas não querem buscar aquele que abençoa. As pessoas querem buscar, muitas das vezes, na igreja, conselhos, mas não quer buscar o conciliador. Muitas das vezes a pessoa quer buscar a bênção, quer buscar a casa, quer buscar o carro, mas não quer buscar quem pode te dar. Quem procura emprego, vai atrás. Por quê? Porque a porta não vai até você. Como Deus ele pode falar assim: ah, eu estou desempregado, eu quero uma porta de emprego, mas você é preguiçoso. Meu Deus. Não vai abrir. Porque senão você não vai ser bênção na empresa do rapaz. Como Deus ele pode: ah, eu quero ter um relacionamento sério, mas você não é sério. É assim também com Deus. Se você não tem compromisso com Ele, Ele também não precisa ter compromisso contigo. Ele é misericordioso, mas Ele não tem compromisso com quem não tem com Ele. Só que o interessante é que quando o apóstolo Paulo ele vê alguém bajulando, porque crente muitas vezes quer ser bajulado. Olha, homem de Deus, homem de Deus. Quando alguém repete várias vezes que tu é homem de Deus, tem alguma coisa errada. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: aquela mulher estava falando a verdade. Eis que ali passa o homem de Deus. Eis que ali passa o homem de Deus. Eis que ali passa o homem de Deus.
ela não estava falando com uma boa intenção. Por quê? Porque quem conhece as histórias da igreja primitiva vai lembrar que a igreja começou sendo perseguida. E quando você anunciava que aquele homem era homem de Deus, que pregava o evangelho da salvação, as pessoas faziam o quê? Percebiam. Sabia onde estava. Então aquela mulher não estava com uma boa intenção, mesmo dizendo a verdade. Porque quando há homens de Deus, até Satanás fala a verdade. Porque aqueles homens eram sim homens de Deus. Mas tudo tem um limite. Não acha você que as pessoas têm que te bajular? Você prega bem, não acha que as pessoas têm que falar: não, o pastor ele prega bem, o pastor ele prega bem. Quem tem que te honrar é Deus, não é o homem. Porque se você já foi honrado por homem, já ganhaste o teu galardão. Quem tem que te honrar não é eu. Não é o pastor que tem que falar: o pastor prega bem, a missionária prega bem, a diaconisa prega bem, o presbítero prega bem. Não, é Deus que tem que falar: está fazendo a minha obra, está fazendo o meu querer. Porque elogio de homem, da mesma forma que vem o elogio, também vem essa afronta. O homem ele fala bem de você e aquele fala mal. Mas Deus ele só fala bem. Eita glória! Eu não vi Deus falar do defeito de Jó, e ele tinha defeito, porque a palavra de Deus vai dizendo que aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Todo homem tem pecado, porque aquele que fala que não peca é mentiroso. Mas cadê Deus falando do erro de Jó? Está apenas falando homem reto, homem íntegro, homem temente e se aparta do mal. A pessoa que eu quero que fala bem de mim é Deus, não importa quem está falando mal ou quem vai falar bem. O importante é quem dá testemunho da minha vida é Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas como ele vai falar? Se você lembrar que quando chegar em casa você tem que dobrar o joelho e orar. Mas como? Se você falar assim: eu vou para um monte buscar ele, porque eu já não consigo ir em casa, porque às vezes tem problema, o meu esposo não é cristão, ou a minha esposa não é cristão, eu vou fazer o quê? Eu vou no monte buscar, onde eu vou, onde tem paz. Monte para buscar Deus é lugar de paz, pode ser em qualquer lugar. Só que dá trabalho, né, pastor? Ser cristão não é botar essa gravata, botar uma roupa bonita. Ser cristão é ter condutas diferentes. É viver neste mundo sem se contaminar. Romanos vai dizendo que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Nós não podemos achar que o pecado é algo normal em nossas vidas. Nós não podemos achar que deitar, chegar em casa, assistir uma novela, assistir um filme, assistir seja o que for, ou não assistir nada, pegar e dormir de qualquer jeito é normal. Nós não nos podemos conformar com as coisas deste mundo. Temos que buscar Deus. E o interessante é que quando tem no caminho da oração, vem a primeira provação. Quando ele é provado ali, através da vida daquela mulher, ele expulsa o demônio, e agora a palavra de Deus vai dizendo que aquela mulher dava lucro, porque tinha alguns senhores dela que botavam ela ali para poder adivinhar e ter dinheiro, lucrava, acabou o lucro. E agora aqueles homens são presos. Mas olha que interessante, aqueles homens foram presos por fazer a obra do Senhor. Eu não vejo até agora coisas boas no caminho da oração. Aonde está falando que ele foi orar e foi bem sucedido? Aonde ele está falando que ele foi orar e as pessoas apertaram a mão dele, falaram que ele era bom? Não, em momento nenhum a palavra de Deus vai dizendo que depois que ele foi orar, foi preso. Aí sabe o que Paulo fala? Estou preso, mas eu vou continuar orando. Oh, glória! Aleluia! Estou machucado, cheio de dor, mas vou continuar adorando. Aleluia, Jesus. O que você tem feito em meio à dificuldade, em meio a um momento bom? Porque o apóstolo Paulo, no meio do momento bom, estava orando. No meio da dificuldade, estava orando. Nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Quando gostamos de alguém, falamos com ele o tempo todo. Buscamos estar com ele o tempo todo.
busca estar com Deus o tempo todo. Mas o interessante é que quando vir a prova não é para você. A prova é para a pessoa que está do teu lado. A palavra de Deus vai dizendo que quando eles estavam ali louvando e bendizendo o nome do Senhor, teve um terremoto dentro daquele cárcere e quebraram-se os aguilhões, todos os presos fugiram e o carcereiro que estava tomando conta dele ficou desesperado. Achou que era o fim, porque tinha homens com grande procuração, homens que estavam sendo procurados e tinha então uma guarda ali para proteger. Aquele homem estava com a obrigação de guardar e não deixar ninguém fugir. Quando ele vê que foge, ele fala: eu estou perdido, mas aonde há a presença do Senhor não fica perdido. Aonde há a presença do Senhor acontece transformação de vida. Aonde há a presença do Senhor, milagre acontece. Aonde há a presença do Senhor, pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. Então, o carcereiro fala o quê? Cadê eles? Já era, vou tirar minha vida. E de repente ele vê uma luz. E aí eu vou lá para Gênesis 1. Quando Deus criou o mundo, ele disse assim: haja luz. Mas antes de ele dizer haja luz, ele vai dizendo assim: porém a terra era sem forma e vazia. Mas quando houve luz, Deus começou a dar forma na terra. Então quando o carcereiro vê a luz e vê os prisioneiros, ele faz o quê? Começa a ser transformado, começa a ter forma da mesma forma que o planeta teve transformação. É assim quando Deus faz na nossa vida, porque nós somos luz para poder trazer transformação para as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Você entra na prova para que as pessoas venham ver o poder de Deus na tua vida. Para que as pessoas venham conhecer a tua história. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia! A aprovação vem para nos ensinar, mas o melhor é que vem para salvar o seu vizinho. A salvação, a perseguição, as lutas, as dificuldades, muitas das vezes vem na sua vida, você fica doente, não sabe porquê, você fica internado, não sabe porquê, mas quando você fica curado, aquela pessoa que não acreditava em você vai falar: eu quero servir o mesmo Deus que ele serve, eu quero servir o mesmo Deus que ela serve. Por quê? A aprovação vem para que as pessoas venham ver na sua vida o Deus que você serve. Glória a Deus! Me fala como seria Jó se não tivesse perseguição, se ele não perdesse tudo. Quem seria Jó? Você nem ouviria falar. Só está escrito por quê? Porque aconteceu algo tão sobrenatural na vida dele, mas para acontecer ele precisou perder. Às vezes na tua vida, para as pessoas verem o poder de Deus, para as pessoas se espelharem em você, o apóstolo Paulo vai dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou. Para você poder dizer seja meu imitador como eu sou de Cristo, às vezes você vai passar por luta. E aí, está afim ainda de ser evangelho? Glória a Deus, aleluia. É assim o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque você tem a oportunidade de falar: não, então se é assim eu não quero. Porque o que adianta você falar, eu falar que é o evangelho, que tudo vai bem na tua vida, você aceita Jesus e vai para o inferno. Vai se privar de um monte de coisa do mundo, mas algumas outras não quer e vai para o inferno. Então fica lá fora. Então, ou você se converta ou se converta. Não tem meio termo para quem quer ser cristão. Todos, sem exceção, todos os 12 discípulos, até Judas Iscariote que morreu, passou por luta. A palavra de Deus vai dizendo que os 12 estavam no barco quando o barco quase afundou. Quando eles foram expulsos de Samaria, eles foram apedrejados, as pessoas expulsaram de lá, foram todos os 12. Então, a perturbação, a angústia, a luta vem para todos. Mas como você vai sair dessa? Vai continuar sendo mais um?
Porque quando nós confiamos no Senhor, a nossa confiança no Senhor, a palavra de Deus vai dizendo que os que esperam no Senhor, o que diz esse versículo? O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águia voarão. O que esperam no Senhor são renovados. Você precisa esperar no Senhor. Você precisa orar mais. Você precisa criar intimidade com Deus. Porque se não criar, meu irmão, não tem outro caminho. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia não vai dizendo há um caminho estreito, há um caminho largo e há um outro caminho. Não! Há dois caminhos. O estreito e o largo. Entra em qual você quiser. Mas seja ele qual você entrar, seja o largo ou seja o estreito, tem um resultado no final. Que adianta você passar 100 anos nesta terra e ficar vivendo uma vida de sofrimento o tempo inteiro? Não é melhor sofrer um pouquinho agora? Não é melhor chorar um pouquinho agora? Sabe por quê? Porque também quem passa no caminho largo, pastor, chora. Quem está no mundo também tem tribulação. Quem está no mundo também tem perseguição, é tentado. Meu Deus! Mas tem um final trágico. Queimará no fogo ardente. Deus ele prometeu algo para nós, que neste mundo os olhos não podem contemplar, que os ouvidos não têm capacidade para ouvir, e o que o nosso coração não aguenta. É isso que Deus tem preparado. Ter uma casa nova, legal, muito bom, mas a alegria é momentânea, porque quando você tem essa casa nova, você quer ter uma melhor. Ter um carro bom, muito bom, mas quando você ter este carro novo, você vai querer ter um outro melhor, porque lança diariamente outros carros, outras marcas, outros carros melhores, você vai querer ter outro. Mas aquilo que Deus tem para te dar depois desta vida é algo que ninguém pode te dar melhor. Eita glória! É algo que ninguém pode te oferecer melhor. Então é isso que Deus tem para aqueles que querem ter intimidade com Deus. Entra no caminho da oração, busca Ele, jejua, porque só assim você alcançará morar com Cristo. Porque quem não tem intimidade com Deus não pode morar com Ele. Enoque teve tanta intimidade com Ele, pastor, que Deus falou assim: mente, você não vai ficar não. Eu não consigo mais ficar longe de você. Vem morar comigo, vem. E Enoque foi na hora porque também tinha um bom relacionamento com Deus. Então que seu relacionamento com Deus venha melhorar. Que você venha buscar orar mais. Porque é o caminho da oração que causa algumas dores, causa algum desconforto na vida, mas traz salvação. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.